Você já percebeu que existem homens adultos com um corpo de homem, mas mente de menino? Homens fortes por fora, mas emocionalmente frágeis por dentro. Homens que envelheceram, mas nunca amadureceram. E talvez o problema seja que quase ninguém percebe isso. Porque os anões emocionais não vivem apenas nos contos. Eles vivem escondidos dentro da mente humana. E talvez dentro de você também. Essa série não é sobre Branca de Neve. É sobre homens que nunca cresceram emocionalmente. Homens dominados pela raiva, pela carência, pela preguiça, pela distração, pela necessidade de aprovação, pelo ego, pelo medo. Homens que parecem adultos, mas ainda reagem como crianças emocionais. Existe uma frase muito forte que diz: a idade chega para todos, mas a maturidade não. Porque crescer fisicamente é automático, mas crescer emocionalmente é uma escolha. Hoje existe uma geração inteira de homens cansados, ansiosos e perdidos tentando preencher vazios internos com distração. É vídeos rápidos, prazer instantâneo, validação, relacionamentos rasos, ego, aparência, status. Mas por trás disso, muitos ainda carregam emoções infantis que nunca foram enfrentadas. O psicólogo Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência controla sua vida no automático. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Talvez muitos homens estejam sendo controlados por partes emocionais que nunca desenvolveram. E é aqui que começa essa série. Os 7 anões emocionais. Cada anão representa um comportamento, um padrão mental, uma prisão emocional que impede o crescimento masculino. E o mais perigoso é que a maioria vive dominada por eles sem perceber. Porque o verdadeiro amadurecimento não acontece quando um homem fica mais velho. Acontece quando ele começa a enxergar a si mesmo com honestidade. E o primeiro anão emocional que vamos explorar talvez seja justamente o mais perigoso de todos: o mestre. Porque existe um tipo de homem que acredita já saber de tudo. Você conhece alguém assim? Ele fala o tempo inteiro, mas nunca escuta. Corrige, ensina, opina, dá sermão, quer parecer sábio o tempo inteiro. Mas no fundo, a necessidade de ensinar pode esconder uma incapacidade de aprender. E isso é muito perigoso, porque um homem que não consegue ensinar a si mesmo não está pronto para ensinar ninguém. Hoje existe uma geração inteira de homens tentando parecer mestres, sem sequer dominar a própria mente. Homens que falam sobre disciplina, mas são escravos de impulsos. Falam sobre força, mas desmoronam emocionalmente no silêncio. Falam sobre liderança, mas não conseguem liderar nem os próprios pensamentos. E talvez isso aconteça porque muitos confundiram conhecimento com maturidade. Mas conhecimento acumulado não significa transformação. Carl Rogers dizia que o verdadeiro aprendizado só acontece quando o ego abaixa a guarda. E isso é muito profundo porque o ego quer parecer inteligente, mas a consciência quer evoluir. O ego quer aplauso, a consciência quer verdade. O ego quer vencer discussões, a consciência quer crescer. O ego fala, o homem maduro observa. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje vive tentando provar valor o tempo inteiro. Provar que sabe, provar que venceu, provar que é forte, provar que é especial. Mas quem realmente possui valor não vive desesperado por validação. O psicólogo Alfred Adler explicava que muitas pessoas desenvolvem uma necessidade excessiva de parecer superiores justamente porque carregam sentimentos profundos de inferioridade. Ou seja, às vezes a arrogância não é força, é proteção emocional. E talvez alguns mestres estejam apenas escondendo inseguranças atrás de discursos bonitos. Existe um comportamento muito comum hoje.
O homem que virou um personagem motivacional ambulante. Ele não conversa, ele palestra. Não escuta, só responde. Não troca experiências, só tenta ensinar. E no fundo, ele precisa disso porque sem validação entra em desespero emocional. Porque construiu a própria identidade em cima de aprovação dos outros. Mas existe uma diferença enorme entre um homem sábio e um homem que quer parecer sábio. O homem sábio continua sendo estudante. Ele entende que maturidade não é chegar num topo, é continuar aprendendo até o último dia da vida. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos homens hoje. Humildade para ouvir. Porque você não aprende com a boca aberta. Você aprende quando cala o ego e observa. Hoje, na próxima conversa que você tiver, fala menos. Observa mais. Escuta sem pensar imediatamente numa resposta. Escuta sem tentar impressionar, sem tentar corrigir, sem tentar parecer inteligente. Só escuta. Porque talvez o maior sinal de evolução emocional não seja falar bonito, seja conseguir aprender. E se você sente que perdeu clareza, direção ou identidade, eu vou deixar o link da mentoria Origem aqui na descrição. Até o próximo vídeo.